Olá! Hoje a gente vai mergulhar num movimento intelectual bem recente que se apresenta como a filosofia da pseudociência. A gente vai investigar quem são as figuras por trás dele e o que de fato eles querem. Essa é uma daquelas perguntas clássicas da filosofia, sabe? O tal problema da demarcação. E de uns tempos para cá, essa discussão voltou com tudo. Só que, olha só que interessante, essa retomada não é só por um debate teórico. A nossa análise de hoje vai mostrar como os principais autores dessa nova filosofia têm ligações muito diretas com o movimento do ceticismo científico organizado. Vamos entender isso melhor. Então, para começar, vamos dar uma olhada em quem são as pessoas que estão moldando esse debate hoje. O primeiro nome da nossa lista é Sven Ove Hansson. Ele é muitas vezes apresentado como um dos grandes teóricos atuais sobre demarcação, mas a história dele tem uns detalhes bem curiosos. E aqui está o pulo do gato sobre o Hansson. Ele não veio da filosofia da ciência tradicional. A formação dele é em teoria da decisão. Então a abordagem dele é menos sobre entender a ciência e mais sobre, digamos, gerenciar o que ele chama de desvio epistêmico do público. Na prática, é sobre controlar crenças que são vistas como erradas, o que, claro, bate direitinho com os objetivos do ceticismo organizado. Agora, vamos para o Máximo Pigliucci, uma figura que transita muito bem entre a academia e o ativismo. A trajetória do Pigliucci é super emblemática, sabe? Ele era da biologia evolutiva, lá no fronte de batalha contra o criacionismo, e depois migrou para a filosofia. Lá, ele assumiu esse papel de um verdadeiro defensor cultural da ciência contra o que ele enxerga como ameaças, tipo relativismo. O próximo da lista, Martin Bowdry, leva essa defesa para um outro nível, defendendo uma visão de mundo bem específica. Basicamente, a filosofia do Bowdry funciona como uma espécie de braço teórico para o projeto cético. Ele usa a análise conceitual para deixar bem claro o que é aceitável, que é a ciência, e o que não é. E com isso, ele acaba defendendo uma visão de mundo estritamente naturalista, que basicamente descarta qualquer explicação que não seja material. E, para fechar esse grupo, o trabalho de Barbara Forrest escancara a dimensão mais política dessa história toda. Olha só essa citação tirada do material original. Ela resume perfeitamente a abordagem. A demarcação não é só uma ideia, é uma ferramenta, quase uma arma para ser usada em disputas legais e educacionais. O trabalho da Forrest é talvez o exemplo mais cristalino de como essa linha entre ciência e pseudociência é mobilizada de forma estratégica em tribunais e em debates sobre o currículo escolar, principalmente na luta contra o criacionismo nos Estados Unidos. Ok, mas de onde veio toda essa energia para esse movimento? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para um conflito intelectual que ficou conhecido como as Guerras da Ciência. E no olho desse furacão das Guerras da Ciência estava o biólogo Paul Gross. Ele não era filósofo, mas teve um papel fundamental nisso tudo. O livro dele, Higher Superstitions, foi um verdadeiro manifesto na época. A tese era de que o relativismo nas humanidades estava acabando com a autoridade da ciência e que era preciso uma reação coordenada para lutar contra essa suposta ameaça cultural. Certo. Agora, quando a gente junta todas essas peças, esses perfis todos, um padrão bem claro começa a aparecer. Essa tabela aqui mostra uma coisa fundamental. Nenhum desses pensadores começou a carreira estudando o problema da demarcação lá na filosofia. Todos eles chegaram nesse debate vindo de outras áreas, biologia, ética, política, e quase sempre como uma reação a alguma controvérsia cultural. Então, o que a gente tem? Um padrão bem claro. Todos têm ligações com o ceticismo organizado. Todos estão preocupados em defender a autoridade da ciência. E todos usam a demarcação não só para analisar, mas para ditar regras. A fonte que estamos analisando chama isso de uma convergência biográfica e funcional. Ou seja, mesmo vindo de cantos diferentes, as carreiras e os objetivos deles se encontraram no mesmo projeto. E essa citação resume a tese central da análise. O trabalho dessas pessoas seria menos uma investigação filosófica neutra e mais um jeito de dar uma roupagem intelectual, uma legitimação para um movimento que já existia. Beleza. E no fim das contas, o que a gente conclui disso tudo? O argumento principal é que existe uma diferença crucial aqui. A filosofia da ciência clássica fazia uma análise crítica do que a ciência é. Já essa nova filosofia da pseudociência parece ser outra coisa, uma resposta reativa que nasceu de um conflito cultural para defender a autoridade da ciência. Ou seja, o próprio nome filosofia da pseudociência acaba sendo uma jogada estratégica para dar um ar de legitimidade acadêmica para o que, no fundo, é uma forma de ativismo cultural. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, bem provocadora para a gente pensar.
Se essa linha que separa ciência e não ciência é usada como uma ferramenta cultural e política, qual é, então, o verdadeiro propósito dela no debate público hoje em dia?